O nosso estudo de hoje é a lição 59 do livro Rumo Certo, tem por título Suportar Nossa Cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos, aguentar-nos como temos sido nas últimas existências passadas, carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos, entretanto agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as estiparemos. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina, mas de maneira geral não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, sem a nossa própria debilidade em aceitá-la. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo de nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda vezes muitas, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e as cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerar os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Interessante, a penúltima lição do livro e parece resumir todo o objetivo do livro. O Emmanuel vem falar para a gente da passagem do Cristo, quando Cristo convida os discípulos da seguinte maneira: carrega a tua cruz e segue-me. Existe um estudo sobre o que seja a cruz, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, muito rico de detalhes. E o Emmanuel vem falar para a gente, em primeiro lugar, a cruz do Cristo é o exemplo e o sacrifício dele. A nossa, somos nós mesmos. Como a gente fica brincando às vezes, né? A nossa bagagem, a mala que nós somos. E o Emmanuel vem falar para a gente carregar com as nossas imperfeições e dívidas, mas entretanto agradecendo e abençoando o suor, o pranto, que vai fazer com que a gente resgate tudo o que a gente precisa. E o Emmanuel vem direcionar o estudo dele para dizer que o que acontece, a gente de maneira inadvertida, de maneira inconsciente, de maneira ignorante, sem ter conhecimento das leis de Deus, a gente viola as leis de Deus. Enquanto a gente não está tendo consciência, o que acontece? Só vai ter um remédio. É a lei de causa e efeito proporcionar a gente passar o efeito inverso. Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente vai tirar a vida até o dia que alguém vai tirar a nossa vida. A gente vai praticar o aborto até o dia que nós formos abortados também. A gente vai trair até o dia que a gente for traído também. Quando a gente começar a sentir a dor, aquela dor ela vai ser uma microcirurgia na alma, algumas vezes macrocirurgias, mas que vão mostrando para a gente, olha o que você fez no passado. Muitas das vezes a gente vai reclamar muito dos efeitos do que está acontecendo com a gente aqui na vida, e quando a gente chegar do outro lado, vai ser aberto um inventário na nossa frente. O que aconteceu com você, você fez com fulano, com ciclano, você fez aqui, você fez várias vezes com esse.
mas você nem estava se dando conta ainda, porque você não tinha conhecimento da lei de Deus e você fazia sem ter remorso algum. A gente sabe que tem pessoas que ainda vivem assim, né? Que elas praticam o mal naturalmente, não tem remorso algum, dormem tranquilo, porque ainda não tem a noção da lei de Deus ainda. O dia que essa noção vem, aí o arrependimento vem, o remorso vem, e junto com esse remorso que jamais pode ser improdutivo, vem as oportunidades que a gente tem de estar aprendendo, de estar resgatando. Aí o que o Emmanuel diz pra gente? Ele diz que, em 3 parágrafos, que o problema maior está na nossa reclamação, na nossa rebeldia, todas as vezes que a lei de causa e efeito nos encontra. Fala, a gente considera demasiadamente amargo o cálice da prova, mas de maneira geral não é a medicação que está afligindo a gente, não. É a debilidade em aceitar. Ó. Então a primeira coisa que ele fala, aceitação. Depois ele fala, não é o volume de desilusões que a gente traz, não, é o orgulho ferido, mexeu com o orgulho ferido. Então, e vem falar depois de novo, ele fala suportar nossa cruz, e esse parágrafo aqui é um parágrafo maravilhoso, será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, eu sei que elas estão aqui, tolero essas virtudes, sem acalentá-las. Claro que eu não vou ficar dando força, vigor, ou ao mesmo tempo ficar acalentando. A gente, quando fala de acalentar, a gente fala de criança, ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Não é. Mas ele bota aqui, mas igualmente sem condenar-nos. Eu não vou ficar me condenando também para não entrar nessas crises de ansiedade. Eu vou sim, diligenciando esgotar em serviço, paciência e serenidade. E em abnegação eu me emociono porque como o Emmanuel é educador, a gente precisa muito estar ouvindo isso o tempo todo. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperar. Nunca desesperar. Errar muitas vezes ainda. No entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quando se fizerem necessárias. Ontem eu estava no velório de um grande amigo que a gente trabalhou junto, nos trabalhos espíritas por quase 20 anos, e eu estava falando com ele, que para ele eu não dou, não tem despedida não, para ele tem até um até breve, e por enquanto te vejo nos meus sonhos. Enquanto eu estiver encarnado, eu só vou encontrar com ele de maneira mais direta quando eu estiver emancipado aqui do corpo. E eu estava falando com ele no momento de despedida, eu falei, olha, errar todo mundo erra, e quem ainda está condenando a gente tem que pensar assim, com a medida que a gente julga, a gente será julgado. Quem ainda está condenando a gente vai pensar assim, aquele que tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Essa pessoa não entendeu isso ainda, que todos nós aqui na Terra temos um problema. Então o que acontece? Isso eu estou falando da pessoa que está condenando a gente. Agora, quando é a gente que condena a gente vai sem acalentar, mas ao mesmo tempo sem condenar. É o parágrafo anterior. Serviço, paciência e serenidade. Foi tudo que eu falei para esse meu amigo que desencarnou ontem, enquanto eu estava fazendo as nossas orações lá em público. E ele fala para a gente, reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas, as cicatrizes, cicatrizes emocionais da culpa. Isso tudo que vai acontecendo com a gente, mas está acontecendo para nos preparar e nos instruir para um mundo melhor. Eu me emociono quando vejo um texto como esse, porque está sendo todo o projeto de vida nosso. E ao mesmo tempo eu fico vendo assim, como é difícil quando a gente já tem o recurso da oração, quando a gente já tem a prática de fazer uma leitura de Emmanuel e fazer um comentário por 10 minutos todo dia, botar um vídeo. E além disso, quando a gente se entrega a outros trabalhos doutrinários e práticos, como é difícil. Eu fico imaginando na vida da pessoa que nem deu o primeiro passo para começar a fazer nada, não tem ainda o vigiar e orar. A gente começa a se conhecer muito, muito e entender também por que algumas coisas acontecem na nossa vida a partir desse autoconhecimento, com a ajuda de leituras e de estudos como esse. E esse livro realmente está colocando a gente no rumo certo. Ele vai terminar dizendo a suportar a nossa cruz,
jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.